Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos vídeos da série Como Estudar em 2019. No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre as tipologias textuais. As 6 tipologias textuais, como elas são divididas, como você deve estudá-las, com qual foco você deve estar ao abordar o assunto tipologias textuais. Agora vamos falar de outro assunto que também está ligadíssimo ao texto e que é muito explorado em provas de concursos públicos. Venha comigo aqui na tela, por gentileza, pois estou falando de coesão textual. Esse assunto aqui, ele é de extrema importância, não só para as provas objetivas, mas também para as provas discursivas, ok? Ele é de suma importância para as provas objetivas e para as provas discursivas. Por que, Elias? Porque a coesão textual, meus amigos, é o que marca, é o que caracteriza as chamadas conexões físicas de um texto. Conexões físicas de um texto, ok? É o que marcam as chamadas conexões físicas de um texto, ok? Todo texto, meus amigos, ele necessita de conexões, porque a palavra texto, inclusive, ela é derivada da palavra tecido, uma vez que, para haver um texto, eu preciso fazer uma conexão entre palavras, letras, sons, grafemas, frases, períodos, parágrafos, e é justamente por meio desse entrelaçar de elementos linguísticos que eu formo um texto. Só que eu não posso simplesmente jogar as palavras, simplesmente jogar as frases, simplesmente jogar os parágrafos, senão o meu receptor não consegue entender aquilo que eu quero dizer. É necessário que haja uma organização mínima dessas informações. É necessário que haja uma conexão entre essas informações. E essa conexão entre as informações nós chamamos de coesão textual. É como se você pensasse, por exemplo, no sistema hidráulico desta sala em que estou. Lógico, quando eu falo do sistema hidráulico, eu falo daqueles encanamentos que carregam água por todos os espaços da sala. Ora, esse sistema hidráulico, obviamente, ele é composto por canos, mas eu não posso simplesmente colocar canos. Eu preciso fazer algumas conexões nesses canos, a fim de que eles funcionem de forma coesa e consigam o resultado que eu espero com essa construção, com essa obra. Então, a coesão textual, ela depende disso, o texto depende dessa conexão. O nome desse assunto? Coesão textual. Quando eu falo da coesão textual, nós temos algumas formas de conectar um texto, nós temos algumas possibilidades de conexão de um texto. Eu posso fazer, por exemplo, a coesão por repetição, a coesão por repetição. Porque a partir do momento em que eu repito palavras, a minha primeira intenção é conectar o meu texto, ok? Já percebeu, por exemplo, na fala de uma criança, o quanto ela repete as mesmas palavras? É porque ela ainda não tem um vocabulário muito vasto e por esse motivo ela não consegue ainda fazer as conexões da maneira mais rica possível. Então, o que ela faz? Ela repete muitas vezes a mesma palavra a fim de estabelecer a conexão, porque a conexão é uma necessidade textual. Como você vai estabelecê-la é que é outro lado da história. Por isso que nós falamos que num texto não é legal que haja tantas palavras repetidas, porque a presença de palavras repetidas, ela te aproxima de um texto mais infantil. Quanto mais você consegue trabalhar com o vocabulário para gerar as suas conexões ou com os recursos linguísticos para gerar as conexões, mais o seu texto é rico, ok? O que mais que eu posso fazer para estabelecer a conexão de um texto? Eu posso fazer a conexão por meio de sinônimos, Ora, eu faço a conexão das informações do meu texto usando palavras que não são iguais, palavras diferentes, só que possuem sentidos próximos. Então eu faço uso de sinônimos. Eu posso fazer essa minha coesão textual também por meio dos chamados hiperônimos. O que são os hiperônimos, meus amigos? Hiper quer dizer grande, ou seja, uma palavra de significado maior que outra, mas que consegue fazer referência a outra. Por exemplo, quando eu pego uma palavra como leão e felino. Ora,
leão e felino não são palavras sinônimas. Só que eu sei que existe uma relação entre a palavra leão e a palavra felino, porque todo leão é felino, mas nem todo felino é leão, ou seja, felino tem um significado mais amplo que leão. Portanto, eu sei que felino é hiperônimo de leão. Mas, por exemplo, eu faço um texto assim, ó. Um leão fugiu, ponto. O felino talvez esteja na cidade. O felino está fazendo referência ao leão anteriormente citado que havia fugido. Então o que acontece? Eu estabeleci a conexão textual por meio de uma palavra que não é um sinônimo, tem um significado mais amplo, mas existe uma relação de referência entre elas. Existe uma relação metonímica. Essa seria a palavra mais adequada, ok? Tenho mais formas de coesão? Tenho mais formas de coesão, sim. Por exemplo, posso estabelecer a coesão por ausência. Por ausência. Às vezes, com a finalidade de conectar o meu texto, eu abro mão da repetição de palavras. Só que, por vezes, eu deixo de empregar a palavra, eu omito a palavra. Ou porque ela é dispensável mesmo, ou porque ela já foi citada anteriormente no meu texto. O nome desse fenômeno, vem cá, vou colocar para você aqui, ó, só para você se lembrar, ou se você não se lembrar, que você consiga pelo menos fazer um estudo disso. São as chamadas elipses e também o zeugma. Os elipses e os zeugmas são formas de estabelecer a coesão de um texto, ok? Nesse caso, uma coesão por ausência. Essa conexão de um texto, ela também é muito utilizada na forma pronominal. Então, eu posso fazer a coesão por pronomes. Por pronomes. Então, peraí, os pronomes também carregam esse poder de fazer essa conexão. Carrega, sim, claro. Porque os pronomes são palavras que servem para acompanhar ou substituir outras palavras. Então evitam a repetição e estabelecem a conexão do texto. Qual pronome? Elias? Qualquer pronome. Todos eles carregam essa propriedade coesiva, ok? O que mais, Elias, eu posso ter como forma de fazer uma coesão textual? Ora, a coesão também pode ser feita por meio de conectores. Por conectores. E quando eu falo desses conectores, eu estou falando especificamente de duas classes gramaticais. Eu estou falando das preposições e também das conjunções. Elas possuem um papel coesivo importantíssimo, uma vez que elas têm a responsabilidade de conectar as informações de um texto, seja no nível oracional, seja no nível paragrafal, num nível menor ou num nível maior. Eu tenho a necessidade de estabelecer essa conexão, ok? Então eu tenho todo esse estudo associado ao assunto coesão textual e como as provas de concurso público exploram isso. Além disso, queridos, quando nós falamos de coesão textual, é importante que você saiba também sobre a cadeia fórica textual. Vou puxar uma seta aqui para você de outra cor, para você saber que eu estou citando um outro tópico, a chamada cadeia fórica textual. Cadeia fórica textual. Que papo é esse, Elias, de cadeia fórica textual? É a cadeia de referências de um texto. Ok? E quando eu falo dessa cadeia fórica textual, eu sei que existe uma cadeia fórica interna chamada de endoforia. Eu tenho uma cadeia fórica externa chamada de esoforia. Ok? Em termos mais práticos, quando você estiver estudando este assunto para concursos públicos, para vestibular, para Enem, quando eu falar da endoforia, eu quero que você se lembre do estudo dos termos anafóricos, a chamada anáfora, ok? E dos termos catafóricos, a chamada catáfora, ok? A chamada catáfora. E quando eu falar da esoforia, eu quero que você se lembre do elemento deítico. Elemento
deítico, que são marcas que são marcas de quem redige e que vão indicar tempo, espaço e pessoa do discurso, ok? Então, quando você estiver estudando coesão textual, o que você vai ter em mente? Opa, coesão textual são conexões físicas estabelecidas dentro de um texto. Essa conexão, ela não acontece de uma maneira única. Eu tenho várias formas. Eu tenho a coesão por repetição, coesão por hiperônimos, coesão por sinônimos, coesão por pronomes, coesão por ausência, coesão por meio dos conectores, as preposições, as conjunções, ok? Só que quando você estiver estudando coesão, não se esqueça também de passar por isso aqui, ó, porque às vezes cai em concurso público, que é a cadeia fórica textual. Você saber que existem termos endofóricos dentro do texto, exofóricos fora do texto. Os termos endofóricos são divididos em anafóricos e catafóricos. Quando eu falar em esoforia, eu quero que você se lembre dos elementos deíticos, o estudo desse assunto, ok? Então veja mais um esquema montado, mais um mapa mental, para quando você for estudar coesão textual, você fazer questão de riscar tópico por tópico. Veja que há uma interface muito grande em relação à gramática, porque você vai ter a necessidade de revisar pronomes, revisar conectores, você vai ter uma necessidade de voltar na morfologia da língua portuguesa. Por isso que eu falei para você que a morfologia é a mãe de todas as matérias, ok? Nela você vai encontrar pré-requisitos fundamentais para o entendimento de muitas outras coisas na língua portuguesa. Ok, meus queridos? Lembrar você de uma coisa. Quer estudar comigo? Quer fazer um curso de gramática comigo? Quer compreender todas essas questões? Venha comigo aqui na tela, por gentileza. Está aqui o meu curso de gramática, bit.ly/Elias Gramática. Vai ser um prazer imenso encontrar com você do outro lado da tela e estudar muito mais língua portuguesa. Ok, meus queridos? Espero que eu tenha sido claro. Espero que este vídeo te ajude a estudar em 2019. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu curtir, porque isso é muito importante para avaliar todas as nossas atividades. E não se esqueça também de se inscrever no canal do YouTube do Gran Cursos Online, ok? Grande beijo e até a próxima!